Bom, continuando, então vamos pensando que o credor, né, do direito, né, o titular do direito potestativo de redimir em decorrência de um vício redibitório, né, ele pode seguir mais de um caminho, ele pode seguir mais de um caminho de reivindicação dos seus direitos. Então, já no artigo 442 do Código Civil, nós vimos que o direito potestativo de escolher ou a redibitória ou a estimatória é do adquirente. Mas vemos ainda um regramento importante que precisa ser destacado, o artigo 443, que fala que se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, tem de restituir o que recebeu com perdas e danos. E se não o conhecia, tão somente com o valor recebido, mais as despesas do contrato. Então vejam, esse ponto é um ponto muito importante e é do regime do Código Civil, que é diverso e muito diverso do regime do Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, artigo 23, a ignorância do fornecedor sobre vício de qualidade por inadequação dos produtos e serviços, não exime a responsabilidade. Então, ignorância não tem nada a ver, não importa se conhecia ou não conhecia. No direito civil, sim, importa. Se havia conhecimento do alienante do vício oculto, o vício ou defeito da coisa, ele responde também por perdas e danos. Então, é preciso perceber o seguinte, quais são as opções do adquirente? O adquirente que descobre o vício oculto, consegue comprová-lo, que tem elementos para provar esse vício oculto, ele pode ou entrar com ação redibitória, onde ele vai pedir a restituição de todo o valor, né, todos os valores, ou seja, preço pago pelo objeto, e despesas do contrato, tudo corrigido monetariamente. Na prática, esse tipo de ação tem o mesmo efeito de uma ação de anulação de contrato, porque no fundo retorna as partes ao estado anterior. Uma forma de recompor o estado antes do contrato. Essa é a primeira opção, a ação redibitória. A segunda opção é a ação estimatória, ou quanti minoris. A ação estimatória busca o quê? Restituição daquele valor pago a maior, porque quando identificado que o objeto tem um vício, ele diminui de valor. Então, aquele valor pago a maior será devolvido, corrigido monetariamente, é lógico. Ou então, se ainda está se pagando o contrato, ainda está se pagando o objeto, o preço ainda foi parcelado, então faça um abatimento das parcelas futuras. Então, a diminuição do valor implica ou na devolução ou numa diminuição do que ainda falta por pagar. Então, essa ação quanti minoris ou ação estimatória. Tanto uma redibitória quanto a outra estimatória podem estar cumuladas com pedido indenizatório. Então, a acumulação do pedido indenizatório nas relações civis significam se há conhecimento do alienante do vício, pode haver cumulação. Então, diante do conhecimento do alienante prévio ao negócio de que existia vício, ele responde também por perdas e danos. Parte do pressuposto que, se ele conhecia o vício e não revelou o vício, ele agiu de má fé e as consequências têm que ser maiores. Então, aí aparece a ideia de perdas e danos. Ou seja, vão ingressar no objeto da ação a discussão sobre juros, moratórios, despesas processuais, honorários advocatícios. Então, não é só o valor que será corrigido e devolvido ou compensado, mas também pode-se aplicar consequências como juros moratórios, pode-se colocar em pauta de discussão eventuais perdas e danos, além desta devolução do preço, por exemplo, lucros cessantes. Pode colocar-se em jogo também danos causados pelo fato da coisa, a coisa adquirida causa danos a terceiros e eu tenho que responder por estes danos. Então, danos provocados pelo fato da coisa pode entrar também no balaio da discussão. Então, a ação redibitória ou a ação estimatória podem ser cumuladas com o pedido indenizatório. Nesse universo,
assim, gostaria só de chamar a atenção a questão do ônus da prova. Vejam, gente, o Código de Processo Civil, artigo 373 do Código de Processo Civil, diz que cabe a cada um provar. Então, ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito. Então, se nós temos uma ação redibitória ou estimatória, quem tem que provar a existência do vício é o adquirente, que é autor da ação. Ele tem que provar primeiro que existe o vício. Depois ele tem que provar que o vício é grave, que o vício não é desconsiderável, não é uma bobagemzinha, que afeta, porque ele tem que afetar a funcionalidade do objeto, ou seja, ele tem que tornar o objeto imprestável para o fim ideal desses objetos, ou realmente diminuir de alguma forma significativamente o valor. Então, eu tenho que ter a prova da existência do vício e a prova da gravidade desse vício, que é esses efeitos concretos que o vício traz, né? Ou de tornar imprestável para a relação jurídica, para o mundo real, torna-se imprestável, ou diminui significativamente o seu valor. Também tem que provar o autor que o réu alienante conhecia o vício, se ele pedir perdas e danos. Então veja, para devolver ou diminuir valor, ele tem que provar a existência do vício, a gravidade do vício. Para devolver, em geral, a imprestabilidade, para diminuir o valor, em geral, o impacto na diminuição do valor. Agora, para solicitar perdas e danos, o autor tem que provar o conhecimento prévio do alienante sobre aquele vício, porque aí, nessa hipótese, que cabe perdas e danos. O réu, por sua vez, artigo 373, inciso 2, diz que cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, portanto, o que pode fazer o réu? O fato impeditivo, né, maior é ele provar que o autor da ação, que é o adquirente, conhecia previamente o defeito. Ele descaracteriza a ideia de ser oculto. Se não é oculto, não cabe mais o vício redibitório, né? A discussão já não cabe mais essa. Então, a prova de que o conhecimento do autor prévio sobre o vício é impactante, que se destrói a tese do outro lado. Mas também, por outro lado, o réu pode provar que o objeto continua prestável, continua útil para as finalidades ideais e fazer aquela diferenciação, né, das ideais com as prometidas. Ele pode mostrar que o valor do objeto não foi afetado, ele pode mostrar que o defeito é de pequena monta, ou seja, há outros caminhos probatórios que são impeditivos, modificativos ou até extintivos do direito do adquirente autor. Então é preciso tomar cuidado um pouquinho com a questão dos ônus da prova. Isso foge um pouco da questão do direito civil, mas esse instituto é aquele instituto que ele transita. A gente precisa enxergar esse mundo real mesmo, mundo real das ações, para discutir os vícios redibitórios. Vejam, o artigo 444 do Código Civil fala que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Qual a importância desse artigo? A importância desse artigo é muito pontual. É muito pontual. Mas é relevante que ele esteja ali para não gerar confusões. A ação redibitória, ela ordinariamente funciona nessa lógica. Você devolve o bem e recebe de volta o preço. Agora, se o bem pereceu porque tinha vício, ele não tem como devolver o bem. Então, será a ação redibitória? Não é bem redimir, né? Mas é redimir o contrato e não a coisa. Então, mesmo sem redimir a coisa, é possível redimir o contrato, devolver o contrato e receber, então, os valores e as despesas e até eventual perdas e danos decorrentes da questão. Então, o perecimento da coisa não impede toda a redibição do contrato, impede, logicamente, a redibição da coisa porque ela pereceu. O artigo 445 também tem um ponto relevante e é um dos mais discutidos e estudados pelos nossos autores, e eu acho que às vezes explicado de uma forma muito confusa. Vou tentar simplificar para vocês. O que fala o artigo 445? O adquirente decai, então já primeiro que é uma questão de decadência,
de obter a redibição ou abatimento, ou seja, decai o direito potestativo do adquirente no no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. E se já está na posse, o prazo conta-se da alienação. Então vamos primeiro umas coisinhas assim. Bens, fácil de entender dessa forma. Bens de utilização imediata, comprei o bem e já vou utilizar, tá? Eu comprei esse microfone, chegou e aí eu já coloco aqui e começo a utilizar. Então ele é um bem de utilização imediata. Então aquele bem comprado, adquirido, a posse ou propriedade de um bem de utilização imediata, eu tenho 30 dias para ajuizar a ação a contar da data da entrega, a contar da tradição. Entregou, eu tenho 30 dias se o bem for móvel. E tenho 1 ano se o bem for imóvel. Então, nós temos um prazo decadencial para entrar com a ação. Isso olhem só para o caput do artigo 445. A única ressalva que faz, que me parece que é bastante razoável, como outros autores também fazem, é com relação a esse finalzinho do caput do 445, que fala que se eu já estou na posse, o prazo conta-se da alienação reduzindo a metade. Então, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então, o que significa isso? Se eu já estou na posse, vamos imaginar, eu sou locatário de um imóvel e resolvo adquiri-lo. Eu já estou na posse. Mas imagine que eu estou há 3 meses na posse de um imóvel e resolvo adquiri-lo. O aparecimento de um vício oculto, se eu seguir literalmente o que diz essa normativa do 445, eu teria metade do tempo, então eu teria 6 meses. Ora, 6 meses mais 3 meses que eu já era locatário, eu vou ter, na verdade, 9 meses. Eu estaria diminuindo a proteção ali prevista pelo Código de ser, quando é bem imóvel, 1 ano. Então, vários autores falam, eu acho que é razoável pensar assim também, que esta regra final, já estar na posse e o prazo conta-se pela metade, ela é aplicável apenas se a posse já for igual ou superior à metade do prazo também, porque senão nós criamos uma situação muito injusta, né? O vício teria que aparecer, nesse exemplo que eu dei, em 9 meses e não em 1 ano, então a gente estaria desfraudando a finalidade da norma. Então a interpretação normativa teleológica exigiria esse tipo de avaliação. O complicado fica um pouquinho mais quando nós entramos no parágrafo 1º. Então o parágrafo 1º, ele traz uma regra para aquelas circunstâncias em que o vício oculto, ele não é identificado de imediato, porque não é um bem, ou ele é de utilização imediata, mas não se revela imediatamente, o vício demora para ser verificado, o vício demora para aparecer. Então aí nós temos uma circunstância muito importante. O parágrafo 1º fala assim: quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para bens imóveis. Então veja, aparece um novo prazo, que é um prazo para iniciar a contagem do prazo anterior. Então eu primeiro tenho um prazo para conhecer o vício, para conhecer o defeito, para o defeito se manifestar, para o defeito aparecer a partir da entrega. A partir da entrega, se o bem é móvel, tem 180 dias para o vício aparecer. Se não aparecer nesse período e aparecer depois, paciência. Criou-se uma regra de prazo para aparecer o vício. Bens imóveis, 1 ano para aparecer o vício. Então, prazo para conhecer o defeito. Uma vez conhecido o defeito, começa a contar o prazo para ajuizar. Então, eu tenho um primeiro prazo do conhecimento e um segundo prazo do ajuizamento. Ajuizamento continua o mesmo prazo, 30 dias para bens móveis e um ano para bens imóveis. Então, vejam, não quer dizer que eu tenho 180 dias mais 30, porque no dia que aparecer o vício, começa a contar os 30 dias. No dia que aparecer o vício dos bens imóveis, também começa a contar 1 ano do aparecimento. Então, tem um prazo para aparecer e um prazo para
reivindicar, para ajuizar a ação reivindicando o direito de redimir ou o direito de estimar, né, de contimínio, de diminuir o valor. Então, e isso é muito importante também. A venda de animais tem uma regra específica, parágrafo 2º, dizendo que lei especial regulará esses prazos para venda de animais ou os usos e costumes. Essa lei especial, pelo que eu conheço até hoje, não nasceu. E o costume, se houver tal costume que resolva a questão, lembramos que aquele que alegar a ação de redimir ou de estimar terá que provar esse costume, também entra no ônus probatório. A prática usual, no entanto, pelo meu conhecimento, pela experiência que temos da questão, a prática usual, na verdade, é outra. A prática usual é colocar uma cláusula contratual fixando uma determinada garantia contratual e que agrega uma outra discussão diferente dessa questão dos vícios redibitórios. Por quê? Porque o vício do animal, gente, às vezes demora muito tempo para se manifestar. Vejam que nós temos 180 dias para se manifestar de bens móveis. E vício do animal pode se manifestar às vezes 2, 3 anos depois, porque nós estamos falando de reprodutores, nós estamos tendo que esperar, por exemplo, um animal chegar na fase adulta para ser reprodutor e ali ver se realmente ele é estéril, vamos supor. Assim, então, às vezes demora mais tempo, 6 meses é muito pouco para animais, é os 180 dias. Então, por isso que, em geral, põe-se cláusula contratual para resolver essa situação. Aí já entramos num outro universo, que é o universo já do 446. Mas antes de entrarmos no 446, vejamos o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor tem outras regras de decadência. Vocês só referência, não é nosso objeto aqui, não é direito do consumidor, é direito civil, mas eu faço referência porque são importantes perceber as diferenças. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor estabelece outras regras. Primeiro que ele fala de vícios aparentes e ocultos, não só de ocultos. Estabelece prazo de 30 dias para não duráveis e 90 dias para duráveis. Então ele já muda a regra de origem lá, quer dizer assim, ele diferencia mais uma categoria. O direito civil falou de bens móveis e imóveis. O Código de Defesa do Consumidor trabalha com a ideia dos bens duráveis e não duráveis. Também o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 2º do artigo 26, traz uma regra que não é aplicável no Código de Defesa, no Código Civil, que é a regra de obstar a decadência. Assim, no Código de Defesa do Consumidor, admite-se que o prazo para a decadência pode ser interrompido ou suspenso. O Código fala obstar e aí também há uma discussão doutrinária sobre ser suspensão ou ser interrupção. Mas ele, seja como for, para o prazo da decadência em função de uma reclamação administrativa, de um inquérito civil. Isso não acontece nas relações civis, gente. Nas relações civis, a decadência não se interrompe, nem se suspende. Ela vai do ato da entrega, vai correndo, não importa o que aconteça. Então tem que tomar cuidado, porque no Código de Defesa do Consumidor existe essa possibilidade, mas no Código Civil, não. Vamos para o 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente para o conhecimento do vício e para ajuizar a ação, são esses prazos que a gente está falando, prazo de conhecimento, prazo de ajuizamento, na constância de cláusula de garantia. Ou seja, se houver cláusula de garantia, aí nós estamos falando de garantia contratual. Vejam, vício redibitório é uma garantia legal, então nós estamos falando de garantia contratual. Havendo cláusula de garantia, não corre o prazo da garantia legal, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento sob pena de decadência. Então vejam só, primeiro que a garantia contratual não se confunde com a garantia legal. Segundo que o termo inicial do prazo, então, da garantia legal fica postergado. Terceiro, e esse é um ponto importante para não gerar confusão, a ausência de comunicação de defeito gera perda do direito à garantia contratual, que é o que está se regulando aqui. Não gera perda do direito à garantia legal. Vejam, isso é muito importante, gente. Se aparece o defeito e o adquirente não comunica os defeitos nos 30 dias seguintes, perde-se a garantia contratual. Não se perde a garantia legal.
Só para apontar de uma maneira bem rápida, porque nós já estamos nos delongando demais, né? Porque assim, esse é o terceiro vídeo já sobre vícios redibitórios, é que esse tema é muito relevante, preciso que vocês aprendam mesmo, com muito carinho. Quero falar com detalhe desse tema todo, porque ele é muito relevante. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, tem outras diferenças da relação civil que são importantes para serem apontadas. Vejam, no Código Civil, o vício redibitório fica configurado por desvalorização ou por inutilidade. No Código de Defesa do Consumidor, também por ser impróprio ou haver disparidade. No material que eles encaminham, tem isso já com mais detalhes, mas vejam, para a gente não deixar o vídeo mais longo ainda. Impróprio e dispare são conceitos agregados a consequências possíveis dos vícios. Vício redibitório, vício está presente não só em caso de desvalorização, não só em caso de impropriedade ou inutilidade, mas também nas circunstâncias que o Código de Defesa do Consumidor chamou de impróprios ou de díspares. Então, sabendo a disparidade, às vezes, de volume ou impropriedade decorrente de prazo de validade, assim, não afeta, mesmo que não se afete a funcionalidade, que é a ideia básica do direito civil, no Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, é possível identificar-se também vício redibitório, mesmo não afetando a funcionalidade, por outros elementos. Né, por não estar em desacordo com o prazo de validade, por estar em desacordo com o volume ali prometido, por estar em desacordo com as normas de produção, as normas regulamentares de armazenamento, de distribuição. Então tem outras ideias importantes. Depois também é importante saber que nas relações de consumo existe responsabilidade solidária da cadeia dos fornecedores, o que também não existe nas relações civis. Também é importante saber que os vícios redibitórios, quando ingressam na esfera do Código de Defesa do Consumidor, eles têm duas ressalvas importantes. Assim, quando acontece o vício redibitório na relação do direito civil, nós prestem atenção. As opções são redibir ou estimar, reestimar. Então, redibir ou reestimar. E no Código de Defesa do Consumidor? No Código de Defesa do Consumidor existe, primeiro, o fornecedor tem um direito, que é o direito de sanear o defeito. Muito importante isso. E se não respeitado o direito de saneamento, falta inclusive condição da ação. E pode ser perder a ação por falta de condição da ação, porque não se respeitou o saneamento. Então tome muito cuidado com isso, dê uma olhada com atenção no artigo 21, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ali sim tem a única possibilidade de pular o saneamento. O saneamento pode se abrir mão só nessas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 21. Saindo disso, tem que se respeitar o direito do fornecedor de sanear o objeto defeituoso. E segundo, tem uma outra possibilidade muito interessante no Código de Defesa do Consumidor, que é o consumidor ou adquirente solicitar não apenas o abatimento ou devolução, ele pode solicitar a substituição do bem, inclusive por outro. Então é interessantíssimo esse raciocínio do Código de Defesa do Consumidor para preservar as relações negociais, não a relação negocial, né? Porque ele pode pedir a substituição do bem por outro sem defeito, ou até mesmo pedir a substituição por um bem para o próximo e pegar a diferença. Então, essa ideia é uma ideia de preservar as relações negociais, não a relação negocial. Vejam o artigo 21, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que também é muito importante. Bom, o nosso percurso foi longo, mas eu agradeço que vocês realmente se dediquem a estudar esse tema. Esse tema é muito impactante para a teoria dos contratos, ele é muito importante para toda a teoria dos contratos, por isso quis fazer vários vídeos para que a gente pudesse aprofundar efetivamente nesse tema. Nos vemos nos próximos vídeos e nos nossos encontros remotos a partir de agora.